Boa tarde, alma corajosa. Boa tarde. Estamos aqui para mais um dia a gente aprende com Marisa Souza e Fernando. A gente aprende. E hoje a gente vai falar sobre maternidade. Maternidade. Para você que é mãe, para você que não é mãe, para você que é mãe, para você que é filho, filha. Marisa chegou. Hoje a gente vai. Sejam bem-vindas. Tá aí, seja bem-vinda. Está aguardando o Fernando chegar. Aí, amiga, mais uma vez, ó, nós aqui outra vez. Olha nós de Quênia, novo. saudade, Quênia. Onde Boa que, onde tarde. que tá aqui? Ixi, Deixa eu só colocar. mandei um oi, já apareceu o joinha aí. Agora tá assim, né? Ó, a gente faz um sinalzinho aqui. Agora é só porque eu falei, ele não Não vai quis, funcionar. mandou. É assim, é assim. Hoje a gente vai falar sobre maternidade. Ai, Kênia, que saudade. Saudade de seus cantos. Lindeza. A gente vai falar sobre maternidade, esse lugar desafiador, né? De estar, independente do lugar que você esteja nessa relação. Não importa se no lugar de filho, no lugar de mãe, ou no lugar de quem assiste uma maternidade, né? É sempre um espaço interessante para a gente observar e crescer. Isso aí. Cadê nosso amigo Fê? Já Para tá entrar chegando, também. né? Compor o nosso trio aqui mensal dessas nossas conversas. Um dia a gente aprende, uma vez por mês a gente se propõe aqui a se encontrar, bater um papo, trazer um tema para a gente refletir. É uma maneira da gente manter a nossa amizade e também compartilhar o que a gente pensa, né, sobre esses temas aqui com vocês. E é um lugar de um dia a gente aprende, né? Não é um lugar de verdades, não é um lugar onde temos as respostas, mas é um lugar onde a gente se propõe a falar e quem sabe aprender alguma coisa juntos. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, almas corajosas que querem adentrar esse espaço junto com a E gente, né, Má? é tão bom esse lugar de um dia a gente aprende, porque o aprendizado, ele continua constante e isso permite que a gente não se limite a imaginar que sabe o suficiente e nem tampouco se restrinja a achar que não pode aprender um pouco mais. Uhum. Ó, o Fernando não tá conseguindo visualizar nossa live. Ué, vou mandar para ele. Fala que eu acabei de mandar. Acabei de mandar No direct no aí? direct dele. Acabei de encaminhar. Eu tô achando que essa luz. A Nath, oi, Nath. Aí, agora sim, ele pelo menos tá aparecendo aqui. Aqui, deixa eu convidar ele por aqui. Vamos ver se entra. Te convidei aí, Fê. Você tá ouvindo a gente? Melhorou aqui a luz. Mandei um. Aí, agora Aê! Que chegou. estranho, não apareceu pra mim. Não Chegou. aparecia lá nas. A maternidade não está aparecendo para você, Fernando. É o que eu te disse. Não sei se tem muito a contribuir, né? Não? Fala, não me venham pedir para pegar casaquinho, que eu não quero. Exatamente. Casaquinho, lencinho na hora do corre ali, segura a criança que eu preciso pegar um lencinho e levar ali pro banheiro, passa uma fralda, rápido, rápido. Leva uma Ai, banana na bolsa. ai, gente, que São, situação. são almas corajosas. Muito corajosas. São almas Você sabe que a gente tá corajosas. numa outra empreitada, Fê e demais que nos escutam. A gente tá lendo, né, Marisa, toda quinta-feira. O quadro Na Quinta Te Conto está de volta.
E a gente está Profeta. lendo O Profeta, porque são trechos curtos, né? E nesse livro, esses trechos são falas, né? A respeito de diversos temas, inclusive, né? Sobre o amor, tarará. E hoje de manhã a gente fez uma gravação aqui e a gente falou sobre filhos, né? Ou seja, a gente esbarra aqui nesse assunto da maternidade. E um pouquinho antes de você entrar, eu estava falando que a maternidade, estou fazendo convite para as pessoas, não só para as mães de plantão, mas assim, quem esbarra nessa relação, porque a gente está nessa relação, seja como filhos, Sim. seja como quem assiste alguma maternidade, né? Então, professores, vocês aí nos casos de família que vocês atuam, com certeza vocês devem Uhum. esbarrar nesse ponto, né, de direitos e posses, né, e tantas outras emoções que envolvem esse lugar sagrado e ao mesmo tempo dolorido que é a maternidade, né? Eu admiro, como eu disse, são almas corajosas, né? A gente vê muitas vezes, aí eu posso falar do meu lugar de advogado, né? Como muitas vezes as mães vêm. É assim, é lógico que cada um tem o seu lugar, né? Mas vem muito debilitada, muito. Assim, é um pouco. É complicado falar sobre isso, porque assim, também é um lugar que eu tenho que olhar e dizer sim para tudo, por mais que exista essa debilidade, eu tenho que dizer sim para tudo como é. E é muito difícil, por exemplo, para um advogado, e eu como, na verdade, também não sou pai, né? Mas dizer sim, porque senão a gente toma partido, né? É, é muito difícil falar sobre isso. Eu acho que é melhor deixar vocês falarem, porque eu vou entrar talvez numa seara que talvez não seja, não é meu lugar de fala. É isso, É. né? Eu hoje aqui, com o tema maternidade, assim, eu só posso dizer que eu honro as mulheres, honro a minha mãe, né? Agradeço muito por tudo que ela fez e eu sou quem eu sou, com toda a perfeição ou imperfeição da minha mãe, eu sou quem eu sou e então eu só tenho a agradecer e honrar, né? E não só a minha mãe, mas todas as mães do meu sistema que vieram antes, né? Minhas avós, as minhas bisavós, né? Que passaram por dificuldades, por travessia de oceano, por migração interna, né? Que a gente sabe que as condições elas eram adversas, Muito. né? A minha avó, por exemplo, paterna, o meu avô morreu quando o meu pai tinha 6 anos de idade. E ela ficou com 5 filhos, viúva aos 28 anos. Então eu vejo a força, né, dela para criar 5 filhos sozinha, né? Moravam em Minas Gerais, foram para São Paulo, né, com os filhos pequenos. Então é uma força muito grande que moveu, né, e que fez com que meu pai fosse para São Paulo, eu conhecesse minha mãe e hoje eu estou e eu nasci, né? A minha avó materna também, materna, é isso, confundindo. A minha avó materna também, né? Com todas as adversidades, com toda a luta, também migrou internamente, foi para o Paraná, depois foi para São Paulo. Então, só tenho a minha gratidão. Então, é isso, assim. Eu acho que o meu lugar aqui é ouvir, talvez fazer alguma pergunta, mas eu queria ouvir de vocês que são mães, né? Eu acho que vocês têm um testemunho. Eu sei que vocês têm uma dupla jornada, né? Dupla ou tripla, ou Eu ia falar assim. quádrupla. Eu tava aqui tentando. Ontem eu tive quádrupla. Então, e eu admiro muito isso, sabia? Eu admiro muito, muito, porque não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante, porque é isso, é levar a vida adiante, sabe? Eu vejo amigas minhas e que outro dia eu estava conversando com uma amiga aqui em Portugal e ela contando, né, até era Dia das Mães quando ela conversou comigo aqui em Portugal, porque aqui foi no primeiro domingo.
da questão dela, de criar um filho como mãe solo. O pai mora em outra cidade, mora aqui em Lisboa, ela mora no interior, né? E dos desafios. E de como eu falei para ela, mas você tem feito um bom trabalho, porque seu filho é maravilhoso, né? O seu filho é educado, o seu filho é simpático, né? E assim, então você tem feito um bom trabalho com todo esse sacrifício. E é isso, é o passar a vida. E eu vi, assim, sabe, sentindo a voz dela de satisfação. E é isso, é a vida que segue, graças às mães, às nossas mães, as mães que deram sim, o primeiro sim, né? As mães que disseram sim. As nossas mães disseram sim para nós. Se não fossem elas, né, de se colocar em risco, né, de nós nascermos com vida, de alimentar, de cuidado, né, nós não seríamos quem nós somos hoje. Então, esse é o meu agradecimento e queria novamente agradecer a minha mãe. E é isso, eu quero ouvir de vocês, eu quero ouvir quais são os desafios, as satisfações, o que é ser mãe, né? Eu queria ouvir muito de vocês, porque eu sei que vocês são grandes mães e queria ouvir de vocês, grandes mães com as suas imperfeições, né? Não as grandes mães como a mãe idolatrada e adorada. Essa não Lógico, existe. exato. E eu sei que deve ser um desafio muito grande, às vezes frustrante, às vezes, né, deve passar por muitos sentimentos e queria ouvir de vocês. Tem uma coisa que resume bem, pelo menos para mim, o que é maternidade. É ignorância. É ignorância. Você ignora tudo isso, simplesmente faz o que tem que fazer, porque, né? Só esse sim, quando a gente para ver tudo que compõe esse sim, né? Se colocar em risco. E é curioso porque a gente fala assim, mas hoje em dia não tem tanto risco assim você se tornar mãe, né? Tem, gente, tem. Recentemente, né? Hein? Tipo, um hospital top, um lugar top. Eu atendi uma pessoa que passou aí recentemente por. Então, assim, você fala, meu Deus, como assim? 2025, todo aparato, não tem nem o que falar, né, do lugar e quase foi. Então, assim, a gente não sabe de nada disso. Você falando, Fê, eu lembrei muito da minha ginecologista, quando eu tava no impasse, né? Quero ser mãe, mas tá tendo seca, né? Foi naquela época que teve uma grande seca aqui em São Paulo. E, ai, meu Deus, o mundo vai acabar. E vai acontecer isso. Eu vou colocar um filho no mundo. E como é que vai ser? Não sei o que, não sei o que lá. A minha médica simplesmente se jogou na cadeira, assim. Falou, minha filha, ter um filho é um ato de, como é que é? Insanidade. Se você for pôr na ponta do lápis, tudo que a gente atravessa, e detalhe, hein? Sem saber, porque por mais que a gente saiba, que alguém dê testemunho, que você leia um livro, que faça um curso, que aprende isso, que observa ali, Não esquece. a sua maternidade é única. Esquece. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Eu não sei. Daqui 5 minutos o que vai acontecer na relação maternidade com os meus filhos. Então, assim, é um se jogar na ignorância, né? Ignorar tudo, qualquer coisa e simplesmente dizer sim, sim, eu tô de acordo e vamos ver o que vai rolar. E tem hora que a gente esperneia, tem hora que a gente se diverte, mas o fato é que é um não saber. É um não saber, né? Eu tinha um chefe, muito amigo meu, inclusive, na verdade, a gente primeiro era amigos, né, de pós-graduação e depois a gente se tornou chefe subordinado. E ele falava assim, que depois de um tempo que o filho nasce, Deus dá a bênção da ignorância. Porque é por isso que a gente tem o segundo também, né? Porque a gente esquece de muitos detalhes que você fala, caramba, né? Onde que Até eu hoje de tava manhã com a cabeça? a gente tava falando da amamentação, né, Má? No episódio que vai ao ar em breve aí, gente.
E eu lembrei disso agora, porque realmente o meu primeiro filho foi sofrido demais poder amamentar ele. E aí, quando a Lívia nasceu, que é a minha segunda, eu falei, putz, grilo, mano, eu tinha esquecido que doía tudo isso. Esqueci, apagou o trauma. Sabe aquela coisa de trauma que dá um apagão no cérebro, assim, ó? Mas é bem isso, como você falou, assim, é nessa loucura, nessa... padecendo pro paraíso, né? Como diz o ditado popular, a gente vai se descobrindo. E para mim, a maternidade é uma baita de uma escola. É uma baita de uma escola. Não porque os meus filhos me ensinam, eles até ensinam muitas coisas. Mas o que eu aprendo sobre mim, que eu Nossa, não era isso que eu ia sabia. dizer. Então segue, Má. Nossa, é só a paulada. Eu falei, É. eita, não sabia lidar com esse sentimento, não. Vou ter que aprender agora. Não, e vindo, eu deixei meu filho na escola e vim para cá, né? Já tô na terceira etapa da jornada. E exatamente, eu vim pensando, falei assim, gente, o que é ser mãe, né? E eu vim com isso já entrando aqui para live, para nosso bate-papo. E aí, de repente, eu cheguei, até que bom, agradeço pela, né, pela ignorância, mas eu nem achava, eu falava, gente, é um negócio que né? Ser mãe é porque cada uma, exatamente por conta disso, é tão único cada filho para cada mãe, mesmo as mães que têm mais de um filho, você se descobriu uma Fabi com o Fabrício e descobriu Com outra Fabi certeza. com a Lívia. E se tivessem 10 filhos, você ia descobrir 10 versões suas, mas justamente por conta dessa relação que conforme ela vai acontecendo, é que você vai também se descobrindo quem você é, quem você está, e a fase do filho também, conforme vai mudando, você vai trazendo também outros conhecimentos internos também para poder viver isso. E a fase deles, que vem com a nossa junto, né, com essas descobertas, e para mim foi um marco temporal. Né? Inclusive, a minha vida profissional, ela ficou marcada, exatamente, a vida profissional marcada pela maternidade. Eu sempre conto isso até quando eu vou falar de CNV, de comunicação não violenta, de mediação, o quanto eu me percebi que eu precisava, até quando eu me vi ali pela primeira vez gritando com a criança, né? Não grita, menino! Eu falei, meu Deus, como que grita falando para a criança não gritar? É, Boa! Eita, como que é? Como que acontece isso aqui, Senhor da Glória? E aí que pá, abriu esse outro universo a meu respeito, né? Eu falei, mas como é essa Eu criança tô aqui? Eu, rindo, oi? não aguentei. pode rir, Fê, Como pode que rir. está gritando? Aí na CNV tem um negócio, né, Marisa, que eu Ela adoro, ama. É a que única coisa que ela ama da CNV é o uso é a protetivo da única coisa força. não, mas é o que eu mais gosto na CNV, como é que é? O uso O protetivo uso protetivo da força, né? adoro isso, entendeu? Quando eu tô no meu auge dos estresse, É isso. eu tô fazendo uso protetivo da força, precisa e ponto, Mas entendeu? é porque às A vezes nossa amiga Azoli aqui, ó, dizendo que a maternidade é uma autoanálise, haja coragem. E como, né, Andréa? Não, primeiro que uma das coisas que eu percebi, e isso foi um desafio, que eu só percebi isso muito tempo depois, é perceber que nessa condição de mulher, que a gente vai se transformando também, então quando a maternidade parece que ela muda exatamente todos os contextos de lugares. E aí eu entrei em um lugar, maternidade, e que depois precisei fazer um trabalho não de volta, mas com muita consciência trilhar um caminho para a retomada da mulher, que a maternidade ela parece que vem com uma capa. Não sei, eu tô tentando decifrar o que está me passando aqui, porque eu nunca pensei a respeito como eu estou trazendo. Então, para mim está inédita essa construção. Mas a mulher ela parece que ela põe uma capa e por algum tempo essa capa ela se torna necessária para até o desenvolvimento, mas depois essa capa ela tem um outro lado que eu preciso tirar, mas deixar ela vista ainda para saber que ela existe.
né, que ela está lá. Porque eu não posso ficar o tempo inteiro pensando que a vida é estritamente, Sim. né, só ser mãe. Esquece a vida, esquece o relacionamento para quem tem, esquece os amigos, esquece o trabalho, esquece tudo. Eu só vou ficar nessa capa. Então, aí fala, opa. Só que a mulher que retoma, ela retoma não com aquela que estava antes. Então tem muita coisa com isso, porque aí você vira um ser social, mulher, mãe, e todos os desafios de uma humanidade que nos é peculiar. Aí eu já tô indo um pouco longe, eu acho, mas eu quero ficar aqui. Mas você sai, é incrível como eu senti muito isso, Fabi, não sei como. E aí eu mudei completamente a profissão, o olhar, a vida, o mundo, as preocupações, né? Até a questão meio que eu era muito de festa, de então assim, até eu não posso sair muito da casinha, porque agora tem um ser que depende de mim. E as preocupações mudam, tudo muda. Então Posso fazer pipoquem aí, dois comentários? por Posso fazer dois favor, comentários? por favor. Já que, assim, do que vocês ouviram, o que me ocorreu aqui, né? Primeiro, aquilo que a Fabi estava falando que acho que também você falou, né? De ser mãe de um e mãe de outro, né? É o, não sei se vocês já conversaram com os irmãos de vocês, mas muitas vezes o olhar que nós temos em relação à nossa mãe é totalmente diferente, né? Eu já até conversei isso até com meu irmão. A minha mãe é a minha mãe. A mãe dele é a mãe dele, mas é a mesma mulher, né? É. Porque a relação e o olhar que eu tenho em relação à minha mãe e minha mãe em relação a mim é diferente do olhar e da relação que eu tenho com o meu irmão, né? E aquilo que a gente até fala no sistêmico, né? É também honrar o irmão que veio antes, porque ele que ensinou a mãe ser mãe. Foi mais fácil pra gente, pra quem é mais novo. Eu não sei se. Fabi, você é mais nova ou Eu sou não? a mais velha. Então, você foi aí a pioneira. A Marisa, não. A É. Marisa já É, Marisa é do meio, né, Marisa? isso, número 2. Então assim, a gente já veio com um pouco mais de folga. Você não, É. né? Então, Ah, porque não, chega, também você, tô só ouvindo. vo- 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 vocês ensinaram, né? A mãe de vocês a serem mães e os filhos de vocês, né? A Marisa tem só um filho, mas você, né, tem dois. Então, assim, o primeiro filho que foi que ensinou, né? Você ser mãe. Você foi, por mais que você falou assim, mas doeu depois, eu não lembrava disso, mas você já sabia que aquela dor existia. A primeira vez você não sabia que ela Esqueci, existia. esqueci, Então, mas você senão eu não esqueceu, tinha mas feito. mas você sabia que existia aquela dor, só que você esqueceu. Talvez porque tenha sido traumático, talvez porque, enfim, não sei, ou para poder ter a segunda A filha, natureza é né? sábia, ela faz a gente esquecer Exatamente, para dar continuidade. exatamente. E aí a outra questão que a Marisa falou, a questão do papel da mulher e o papel da mãe, né? E que muitas vezes a mulher, né, no afã de, é isso, da proteção, do cuidado, ela esquece também que ela é mulher. Ela acaba deixando o papel da mulher de lado em prol do filho. E que é claro que por um tempo precisa desse papel, mas ela tem que depois voltar para esse papel de quando a criança é muito pequena, né? A dedicação é isso vocês devem, eu não sei, né? Vocês devem, É. não sei, o que eu imagino, é quase que 100% aquela criança, ou 100%, né? Noites mal dormidas, né? Sem tempo nem para comer, porque, enfim, tem que estar ali cuidado 100%, mas depois ela tem que voltar para o papel dela de mulher, né? A mulher na sociedade, a mulher no relacionamento, né? Eu gosto muito dessa imagem que a Marisa trouxe da capa, que inclusive me lembra um livro de uma conhecida minha, que é a Senhora Capa, depois eu coloco aqui nos stories, que ela fala, né, dos momentos que a gente precisa tirar essa capa, né? Olha, No livro ela não fala exatamente só sobre a maternidade, mas enfim. Tem uma coisa aqui de tudo que a gente está aqui conversando, que é assim, primeiro, a questão da identidade. Uma coisa que me chocou muito na maternidade
foi que, assim, eu tive filho, o meu primeiro filho tinha 33 anos, né? Então já não fui tão novinha, assim, para esse lugar da maternidade. Mas, poxa, foram anos, né? Construindo meu nome, minha carreira, me colocando no mundo, desenvolvendo ali o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, quando eu me tornei mãe, acabou. Você vira a É, mãe do fulano, mãe do Fabrício. né? A mãe do fulano, a mãe do Beltrano. As relações mudam muito. Então, assim, aqueles grupos, aqueles lugares onde eu era conhecida por isso ou por aquilo, né? Pelo currículo, pela especialidade em determinada área, fica ali. Mas, assim, a gente sai desse espaço também durante um tempo, né? Para quem teve aí uma licença maternidade, você fica pelo menos aí uns meses com as suas funções, entendeu? Que é, Você é mãe daquela criança. É, Ponto. mãe Mãe 100%, né? 100%. E detalhe, para a criança, você é no caso dos meus, né, que amamentei muito, você vira um peito. é a senhora Nem uma teta. pessoa você é. Você é Eu alguma falava isso. coisa que nutre, tá ali, ó. Tô com É. fome, tá, vamos lá. Tô com sono, vamos lá. Então, assim, Gente, isso pra mim foi assim, pensa a pessoa que saiu do mato, que ralou pra estudar, que ralou pra arrumar um emprego, Esquece. que teve que se matar pra isso, pra aquilo lá. Não é nada mais. Então, assim, pra mim, esse foi um choque. Outra coisa também nessa linha, eu sempre gostei muito de viajar. Amo viajar sozinha. Sempre viajei, assim, né? Lugares perto, mas assim, essa questão de sair, de ter meu espaço, de ficar comigo. Eu sempre gostei muito da minha companhia. Sempre. E aí, eu, de licença maternidade, de saco cheio desse lugar de só eu e nutrição. Tava gostoso, foi bom, mas assim, tem uma hora que empapuça, né? Não aguentava mais assistir Fátima Bernardes. Aí depois já vinha o negócio lá do esporte, depois Vale a Pena Ver de novo. Gente, falei, preciso sair daqui, eu vou surtar, eu vou surtar. Peguei, falei, já sei, vou pra Aparecida do Norte, porque vou pra Vou missa, rezar. ninguém vai me encher o saco, mas eu precisava de uma estrada. Então, por que Ué, mas Aparecida? Porque é existia, 2 horas. a Globo só? Eu não tenho outros? Não tinha É porque na época ainda que eu tive o Fabrício, era aquela coisa de ficar vendo canal lá. Tinha outras coisas, mas chega uma hora, Fernando, que é tudo a mesma brincando. coisa, entendeu? É tudo igual. Não é É, mais não. aquele quadrado, aquela sala que eu estava, não é mais ali que eu queria estar. Aí, enfim, peguei a criança, fui para Aparecida, 2 horas de estrada, porque eu queria dirigir, queria olhar o horizonte, queria sentir o vento no cabelo. Cheguei lá, apertada, óbvio, né? 2 horas de estrada. Fui no banheiro. Gente, banheiro, coisa mais básica do mundo. Aonde que eu deixo essa criança agora? Enquanto eu vou usar o banheiro. Porque eu fiz sozinha. Então, assim, me caiu a ficha. É. Aquele momento, não sou só eu. Então, assim, eu acho que cada mulher vai ter a sua ou as suas experiências para contar, de acordo com aquilo que é importante para elas. Então, assim, para mim, essa construção de nome, de carreira, de trabalho, sempre foi importante. E quando eu me vi mãe, foi o primeiro choque que eu tive, que isso tudo não sou mais eu. E aí é Exato. como a Marisa falou, tem que ressignificar tudo isso. Então, é antes de Cristo, depois de Cristo, né? É. Depois da maternidade, o que eu vou fazer? Aí, detalhe, você volta a trabalhar, aquelas conversas mais de ISO 9000, de quantas vezes esse mesmo problema, que eu já falei disso, por que vocês não estão fazendo ainda? Sabe umas coisas que começam a incomodar, e incomodar para a gente fazer algo novo, incomodar para a gente ir para um novo lugar. Então, assim, é um convite, só que é um convite na ferida, sabe? A maternidade é um convite ali que te chacoalha. É por isso que muitos casos, né, as pessoas desenvolvem ou depressão, porque assim, é um mergulho profundo, profundo, profundo.
e obrigatório neste lugar chamado feminino. A mulher, quando um filho nasce, o olfato dela muda. A audição dela é outra. É o estado ali que a gente está mais conectado com o que é ser bicho. E assim, a gente não está acostumado com isso no dia a dia. Dia a dia a gente gosta de estar com um cabelinho cheiroso, né, arrumadinha. Imagina essa ideia de voltar para o que é selvagem, essa ideia de voltar para o que é instintivo. E quem vive a maternidade sabe o que é instintivo. Porque o seu filho está chegando lá num quarto, você escuta o silêncio e já saca que tem alguma coisa que você precisa fazer, né? E assim, para quem tem mais de um, cada movimento você sabe de quem é quem. Esse aqui é o movimento da Lívia lá no quarto dela. Aqui tá acontecendo tal coisa ali que é no quarto do outro. Então, assim, é um reconhecimento de uma outra identidade. E aí você colocar tudo isso no lugar depois Nossa, é muito louco. é. É muito louco. Por isso que Nossa, tem que ser alma corajosa mesmo. você falou isso do selvagem, eu me lembro muito nitidamente, assim, que me marcou muito a primeira vez que eu fui fazer a unha. E aí, depois da maternidade. E aí, quando eu saí de casa, eu falei, mas eu ficava caçando alguma coisa, eu falava, meu Deus, e agora? E ia com aquilo, parecia que pra mim, deixei em casa com a minha mãe, já tinha tirado leite, já tinha feito todo um arsenal pra ficar 1 hora fora de casa. E no trajeto até a manicure, parecia assim, só eu sabia o que se passava aqui dentro de mim. Porque é uma coisa muito louca você ficar carregando e depois você Não vê ter ali. culpa? Nossa, não, medo. Se acontece alguma coisa na rua, e se eu sou atropelada? Ai, meu Deus, ele tá lá. Porque foi a primeira vez. Aí quando eu sentei na manicure, que ela pegou a minha unha, que ela começou a pintar, eu comecei a chorar de ver a minha dignidade sendo retornada também. Porque eu tenho várias. Uma das únicas. Acho que a minha maior vaidade é sempre estar com a unha feita, assim. As outras coisas eu administro. Mas quando isso acontece, o fato de sair de casa, sabe, de sentir no corpo aquela sensação que parecia que tinham levado mesmo. Distanciamento, né? É, É um buraco. exatamente isso. E aí depois, até você ir se acostumando, se readaptando com esse contexto de ficar fora, de ficar longe, de ver crescendo, de ver autonomia. Então, e até hoje ter esse instinto diferenciado, né? E é uma força diferente também, né? Então depois parece que você passa por situações e você fala, meu, eu sou mãe, o que mais pode me abalar, né? O que mais pode, depois disso, né, que como o Fê bem trouxe aqui, né? Se a gente bem soubesse colocar a vida em risco, a vida ali sendo colocada, a vida pela vida, né? A vida através da vida ali chegando e tantas outras coisas. E nem imaginar o que antecedeu, né, esse lugar de maternidade, né? Dos desafios antigamente, e principalmente por conta de que se tinham muitos filhos, né? Que era muito mais comum ter inúmeros filhos. Então, eu não consigo imaginar. Eu acho que qualquer coisa que eu queira me aproximar de imaginar, eu acho que é um reducionismo assim que Não. é impensável, né? O que elas passaram, né? As avós, os bisavós. A Posso gente fazer uma tem um pergunta pouco para mais de vocês? consciência, né? Diz, Por Fê. Posso fazer uma favor. pergunta? Por que vocês acham que algumas mães, né? Não, claro que não são todos os casos, e eu digo nem no plano racional, tá? Mas talvez no mais profundo, mais que muitas mães, às vezes, elas não liberam os filhos para os pais, por exemplo, né? Principalmente quando são separadas ou acham que talvez uma pergunta básica que eu esteja fazendo para vocês talvez seja básica, mas eu queria ouvir de Não vocês, é básica, não, é bem profunda. né? O que passa aí, né? O que na opinião de vocês acontece quando uma situação como essa, que a gente vê que é comum, né? Muito. Acontece. Então, queria ouvir de vocês. Quer falar, Má? Porque você já sabe a minha opinião. O quê? Qual que é a sua opinião? Mas não no Não, plano eu posso falar. racional, queria no plano mais profundo, né? Sim. No plano racional né? Enfim. Então, tem uma outra coisa que eu ia falar a respeito ainda da sua primeira fala, mas veio a calhar com essa sua pergunta.
que é o aprendizado de se maternar. Com a maternidade, a gente aprende a cuidar do outro, né? Ou entra obrigatoriamente numa relação ali com o outro, que pode ser, nunca é tranquila, né? Mas pode ser um pouco mais amena, à medida que a gente vai aprendendo a maternar o outro e a si. E um lugar, assim, da escola maternidade é esse lugar de reconhecer as próprias sombras. Quais são as minhas dores? Então eu lembro que no começo eu olhava muito para os meus filhos querendo ser a melhor adulta possível. Não era nem mãe, hein? Eu queria ser a melhor adulta possível para aquelas crianças. Então, assim, tá precisando de calor? Eu tô aqui. Tá precisando de colo? Eu tô aqui. Tá precisando, sabe? Agora eu não estou aqui. Agora eu não estou disponível porque eu preciso do meu tempo. Mas, sabe, esse maternar no sentido de cuidar. E por que isso? Muito, claro, em função das vezes que eu lembrava de mim criança que eu queria um adulto que pegasse na minha mão, entendeu? Claro que eu tive em outros momentos, em vários momentos, tá, gente? Mas assim, eu tinha, como todos nós aqui, a gente tem as nossas dores de um, sei lá, um cuidado Carência. diferenciado. Isso. Então, assim, eu olhava, assim, eu queria, não é eliminar, porque com certeza eu devo causar vários traumas nos meus filhos e tá tudo certo, eles que cresçam e vão fazer terapia depois. Mas, pelo menos assim, é olhar para aquela criança me curando através delas. Então, assim, a escola a maternidade, ela propicia isso pra gente, quando a gente tem consciência. Só que para isso, eu preciso visitar as minhas feridas, percebe? Eu preciso saber o que é que me falta, o que é que me dói. E aí, eu vou chegar na sua resposta, que é assim, na sua resposta de acordo com a minha opinião, nem sei se é só isso. A gente, às vezes, fica tanto na função de fazer pelo outro, fazer pelo outro, fazer pelo outro, ou de se projetar no outro. Então, eu projeto todos os meus desejos nos meus filhos. Eu projeto todos os sucessos que eles têm. Poxa, que bom. Comigo não foi assim, com você pode estar sendo. E nisso a gente entra num lugar difícil do ego querer olhar, que é de reconhecer que eu tenho as minhas dores, é de reconhecer que eu tô roubando um espaço deles de conquista. Aí você pega casos diversos, a gente pode estar falando de um filho de meses, um filho de 10 anos ou um filho de 30 anos. Então pensa você num cara bem-sucedido, com uma mãe do lado que super orgulhosa ali do que construiu, porque eu que criei meu filho, eu que, né, fiz, eu faço tudo por ele. E como é que você solta tudo isso? Porque para soltar, você tem que reconhecer que aquilo nasceu. As conquistas Uma daqueles seres são identidade. deles. Hã? A questão até de identidade. Sim, não é meu. Não foi eu que Identidade. fiz. Quando meu filho se dá bem em alguma coisa, não é meu. É mérito dele. Eu ajudei? Com certeza eu devo ter ajudado. Mas, assim, eu tô ajudando de um lugar. Então, assim, qual é o pedaço que me cabe? Sabe aquela coisa que a gente fala na constelação? O que é meu eu levo comigo, o que é seu eu deixo contigo? Na maternidade, como a gente tem uma relação extremamente simbiótica com o filho, tanto a gente com eles e eles com a gente, fica difícil descolar. Uma mãe, para liberar o filho, ela tem que suportar esse vazio. Pegando o exemplo aqui da Marisa. É 1 hora para fazer a unha, caramba. Eu preciso suportar 1 hora sem aquele quentinho que ficou 9 meses aqui comigo e mais não sei quanto tempo grudado no meu colo. Então, assim, você tem que suportar. Suportar o quê? Os seus fantasmas, as suas feridas, o seu vazio, a sua ausência. E descobrir quem é você. Quem é você sem o filho? Né? Voltamos lá para aquela questão da identidade. A gente constrói um monte de coisa ou não, e aí cada uma é cada uma. Tem mulheres que não tiveram oportunidades, que não construiu, ou que
nasceu já e foi projetada para ser mãe, e Sim. tem N situações, né? E como é que você abre mão de tudo isso depois para falar assim, meu filho agora vai pro mundo? E eu faço o quê? Eu vou fazer o que agora? Né? Então, assim, suportar esse lugar de entrega, de que eu não sou tão importante assim, trabalhar todos os dias na relação para cuidar, para nutrir e ao mesmo tempo para não ser importante para ele, cara, haja espelho e coragem. Desafio. Para mim, eu acho que o que pega é isso, porque eu vejo em várias relações, né? Tipo, tanto clientes que chegam aqui para mim, quanto em relações de grupinho de mães ali, esse orgulho inato, né? Não sei, Má, você lembra? Ai, o meu filho já saiu da fralda. Cada Nossa, coisinha que o filho faz é uma conquista e é um. Ai, o meu não sai. Ai, o meu não saiu ainda. Ai, o meu já tá aprendendo a ler. Não, o meu já tá fazendo não sei o quê. Cara, quem é que tá neste lugar de adulto responsável, observando o desenvolvimento do filho e não se apropriando dos sucessos deles? Não importa qual o sucesso que é. Se é porque tá fazendo xixi sozinho, ou se é porque agora é um grande executivo, ou um dono de um negócio bacana, ou porque sabe atravessar a rua sozinho. Não importa, né? Eu fico com uma parte desse sucesso, mas eu entrego pro outro o que é dele, né? Então, vai lá, experimenta, cai, se precisar, eu tô aqui. Esse distanciamento, né? Quando a gente fala das ordens da ajuda, por exemplo, daquele distanciamento, de que lugar que eu ajudo? sim. Para mim é muito isso, assim. É difícil suportar o quem sou eu. Eu não quero olhar para mim de verdade. Eu prefiro projetar minha vida nos meus filhos. Eu não quero escolher o que eu tenho que fazer, porque afinal de contas eu passei a vida inteira escolhendo por eles. E aí, agora que eles vão embora? Se é que vão embora. Esse negócio de deixar seus pais para viver a sua vida, a gente sabe que é, na grande maioria dos casos, uma grande ilusão. As pessoas até moram em outros endereços distantes dos pais, mas não deixa a casa dos pais com facilidade, né? É um processo difícil, porque o filho tem que lidar com a culpa. Os pais também têm que lidar com o abençoar de verdade, né? Eu falei isso de manhã e volto a falar aqui, né? É uma bênção a maternidade e também, ao mesmo tempo, pode ser uma maldição na vida de um filho. Um pai ou uma mãe que não abençoa, que não suporta o seu ser em função daquele outro, né? Não deixa aí. Fica aqui, filhinho. Fica aqui, porque a mãe não vai dar conta de ficar sozinha quando ficar velha. A mãe não vai dar conta. O pai não quer. Gente, enfim. Uau. É Uau, como eu vejo. uau, uau, uau. Obrigado. É, Uau. eu gostei dessa. Quando o Fê fez a pergunta, né, eu acho que você trouxe também um pouco do olhar jurídico, talvez, né, dos Alienação contextos parental. da relação parental. Alienação parental é. Pensei que você falou da relação parental, não da E alienação não é parental. por mal, tá, gente? Não é o Porque quê? na alienação a Não, gente consegue até provas, né? Imagino eu. Mas não é por mal, é por uma ferida muito profunda que né? enquanto mãe, eu não tenho coragem de olhar. É isso. Mas às vezes não é só interrompendo. Às vezes não é em relação a uma criança, é isso que ela falou. Às vezes é em relação ao adulto mesmo, Isso. né? É. Então, assim, eu pensei na alienação parental, mas pensei no contexto geral também, entendeu? Mas, boa. Não, o que eu às vezes percebo é também concordar que o outro tem condições. E aí, quando você falou, né, liberar para o pai, né? Eu pensei no primeiro plano, me veio o primeiro plano quando você falou a mulher liberar para o pai. E aí tem muito disso que a Fabi trouxe, mas assim, eu me doei inteira, sabe? Pus a minha vida, fiquei noite sem dormir, cuidei de tudo, da fralda, da roupa, do sapato, da comida, né? E aí, como que eu deixo isso ir agora, né? Isso é meu, isso me pertence, querer abraçar esse lugar. Mas às vezes o que eu percebo saindo dessa perspectiva, e aí trazendo até o meu contexto, né?
como divorciada também, é confiar que o outro vai fazer do jeito dele, que é diferente do meu. E às vezes o que eu percebo muito nos relatos de casos jurídicos também é essa exigência de querer que o homem faça igual à mulher, mas não vai fazer, não vai, assim, e esse ponto de discordância, até compreender que o papel de cada um ele tem a sua importância da maneira que é, e que nada vai suprir o jeito que a mãe é, que o homem jamais vai saber ser do jeito que a mãe é, e vice-versa, que a mulher também não. E eu me lembro isso muito, muito nítido, quando nós estávamos cursando Direito Sistêmico, né, que foi lá em 2016, o Davi era super pequenininho, ele é 2014, ele tinha 2 anos e pouco, e era um final de semana que era o módulo da pós, até inclusive, então 2 anos e pouco, para eu ficar fora de casa sexta, sábado, domingo. O curso era sexta, sábado, domingo, não era? Uma coisa assim. Não, Eu lembro que era sábado e domingo, era sábado e não era domingo. sexta também, não. Não. E aí, para ficar fora de casa, eu montava um arsenal, deixava tudo pronto para poder sair. E aí, o dia que me caiu a ficha dessa entrega, assim que eu fiz, eu falei, agora eu entendi. Quer dizer, eu já estava nesse lugar abrindo, né? Abrindo um pouquinho, saindo um pouquinho, soltando isso. E aí tinha, às vezes à tarde eu fazia uma chamada de vídeo, e aí eu tinha combinado com o pai dele, na época eu estava casada, que ele ia levar para o supermercado, ia fazer umas compras e tal. Quando eu fiz a chamada de vídeo à tarde, que eu vi o menino de pijama, feliz da vida lá, eu falei assim, mas vocês não saíram? Vocês não foram em lugar tal e tal? Não fizeram tal coisa? Sim, fizemos. Mas de pijama? E aí quando eu vi ali a exigência ridícula do que eu já ia começar a falar, calma, eu falei, meu Deus, sabe? Então, assim, tem pequenas coisas que você abre um espaço para virem as maiores, mas concordar e confiar que o pai, o homem, claro, gente, tem questões que são inegociáveis. E para mim, hoje, na condição de olhar de divorciada, a condição inegociável é saúde e segurança, né? Então, exceções como saúde e segurança não sendo colocada, quer dizer, se eu não libero o filho para o pai, por não confiar que aquela pessoa vai fazer do jeito que ela sabe fazer, e também esse outro viés que a Fabi falou, eu não quero olhar para mim. Eu não quero que o outro faça, porque ele faz diferente de mim, e eu não concordo com o diferente, e por outro lado, eu também não quero, porque aí eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter tempo para mim. O que eu vou fazer com esse tempo para mim? E hoje eu penso exatamente o contrário, Senhor da Glória. Quem seria eu sem este tempo para mim? Quando, de fato, você confia que o pai ou outro cuidador que seja vai exercer esse lugar, porque é ali aquela semente, né? A maternidade, ela existe, mas ela existe por conta também da paternidade, né? Num outro contexto. Estou falando isso, origem do mundo, não estou dizendo de outras situações hoje que são possíveis de se fazer Sim. inseminação, enfim. Mas que também precisa de um óvulo e um espermatozoide. Exato. Ainda hoje, não Ainda. importa como você faça, precisa da junção do feminino e o masculino. Então, eu não para que posso seja... deixar que a maternidade, ainda que seja mãe solo, mas precisou, de uma certa forma também, Sim. de ter este reconhecimento, né? De dar esse lugar para o masculino. E liberar também para que esse masculino seja, porque o filho também ele vai fazer esse caminho, né? Ele vai chegar até o pai a partir desse lugar, né, de encaminhamento. Então, e esse é um ponto muito importante, Má, porque assim, não basta só entregar. Quantos casos eu já não vi assim de... Não, eu deixo ir, imagina, nunca me opus a meu filho ir lá com, sei lá, não é meu caso porque eu não sou divorciada, mas e olha que engraçado, eu vou pegar justamente o meu caso, né? Não sou divorciada, então eu não tenho a necessidade mas eu tenho a confiança. Quando está na relação lá dos dois, né? Esses dias lá tava, sei lá, tá na relação dos dois lá, videogame,
não sei o que, de computador. Tá a vidinha deles lá. A mãe deixa em paz, né? Às vezes o pai fala mais duro, o filho sai chorando. Eu deixo ele conviver com o pai que tá lá em casa. Não precisa estar em outro lugar. Em Então, outro assim, ambiente. e quando tá na separação, ou quando esse pai não existe por alguma razão, não existe assim, não tem a presença, né, de alguma forma, ou por conta de alguma situação, a gente tem essa interferência. Por isso que, assim, para mim, essa coisa de liberar o filho pro pai, ou liberar pro mundo, ela é muito profunda, porque, assim, a gente interfere nas relações mais sutis e simples, a gente interfere. Nossa, acho que você não precisava ter falado assim com ele agora, né? Ou desse jeito. Então, assim, a Invalidando, né, interferência na verdade. da maternidade. Por que você tá de pijama ainda agora? Por que não comeu lá as comidinhas que eu fiz e vocês pediram um monte de hambúrguer? Sabe? Então, assim, a gente tem muita interferência nas outras relações dos filhos. A começar pela relação com o pai. Com o pai. Com os irmãos, né? Igual lá em casa tem os dois. Às vezes eu vejo o Fabrício e a Lívia conversando. Eu paro assim, ó, só para dar risada. A minha vontade é de entrar lá e participar da conversa. Mas eu me seguro. Porque rola uns bate-papo entre eles ali que é muito engraçado. E eu percebo a minha vontade de entrar lá, de dar uma explicação, de participar também. É a relação deles. Então, assim, maternar significa também saber qual é o seu lugar. Ali naquela conversa é a relação de irmãos. A mãe não tem nada a ver com isso. Ali naquela outra conversa é uma relação de pai e filho, ou que pode estar muito bem obrigada, ou que pode estar um pega pra capar, e eu não tenho nada a ver com isso. Assim como a gente interfere nas relações dos nossos pais, né? Quando o pai e a mãe brigam, a gente toma partido de um, toma partido do outro. Quando a gente tem um filho, a gente vai lá e se mete. E não deixa as pessoas, os nossos filhos, desenvolver as relações que são próprias deles. Então, assim, essa interferência, porque é meu filho, eu tenho direito, eu tô cerceando, entendeu? Então, assim, fica muito difícil. E aí, claro, quando a gente vai para um contexto de separação, de direitos mesmo, que tem dia, horário para entregar, para ver, para visitar, será que eu deixo meu filho ir? Será que eu concordo? Por mais que eu diga, por mais que eu entregue e fale, não, nunca me neguei a ver, o que eu vejo na grande maioria dos casos que eu atendo é que não. Você não tem permissão para estar com seu pai. Homens, às vezes, de 40 anos. Você não tem permissão. Seja porque sua mãe não dá conta de suportar a vida dela sozinha, seja porque você não consegue um relacionamento, não quer se desenvolver num campo de trabalho, fazer aquela viagem que você gosta, ou que você sonha, mudar de lugar. Sabe, são tantos os empecilhos que a gente tem, né? Que a gente não anda simplesmente porque a gente não tem essa bênção. E, óbvio, é culpa só da mãe? Claro que não. O filho pode ir por conta própria. Só que para o filho ir por conta própria, ele tem que suportar a culpa, pressão social, a fala religiosa, né? Dependendo de alguns contextos religiosos, o que é pecado, o que não é pecado, o que é honrar, o que é obedecer, o que é não obedecer. A gente tem uma mistureba de conceitos, né, do que é honra, do que é respeito, que se deturpa com esse amor que a gente bem sabe que é um amor que adoece, não é um amor que entrega para o mundo, não é um amor saudável, não é um amor de adulto, aonde eu fico com as minhas dores, meu filho, e você, ó, vaza, área, vai viver sua vida, né? É difícil. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu tenho dois em casa e eu também me percebo querendo interferir, querendo não entregar, com saudade daquele pezinho fofinho de bebezinho e que agora, né? Esses dias aconteceu uma cena muito engraçada. A gente foi atravessar a rua na frente da escola e o Fabrício, assim, ele tem medo, né, ainda. Aí
durante um tempo ali do trajeto, ele estava segurando meu braço. Aí, quando ele atravessou a rua lá, que ele se sentiu seguro, ele soltou meu braço. Tava chegando perto da escola e ele não queria chegar ali agarradinho com a mãe dele, né? E eu percebi que foi um... Agora eu não preciso de Tá você. ficando mocinho. É. E eu percebi. E eu lembrei de quem? Da minha querida mãezinha. O que é isso? Vai me soltar agora? Até agora, né? Tava agarradinho comigo. Eu percebi os dois. Ele querendo ir e o meu impulso de ir para esse lugar de fica aqui. Você não tá precisando mais de mim, que você quer. Olha, se a gente não se observa, é orar e vigiar, gente. É orar... Estalo para ser capturada, como diria Renata. É orar e vigiar. Posso fazer mais uma pergunta? Por Eu sei que a gente favor, tá manda. num tempo meio em cima, mas eu quero fazer essa pergunta porque eu acho que também a gente tem que privilegiar essas mães, né? No caso das mães adotivas e das mães, vocês falaram da inseminação artificial, né? Então, mulheres que muitas vezes elas não têm o seu material genético, mas elas geram. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho dessas mães, porque essas mães são mães. E aí? Jogo para vocês a bomba, tá? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Não sou mãe. É, tá Essa tirando o bomba pra corpo você. fora da maternidade. Claro. E aí? O que dizer para essas mães ou dessas mães? Olha, eu acho que as duas, assim como todas as outras, têm o seu lugar, né? E é muito curioso porque, assim, no caso das mães adotivas, a gente bem sabe que tem aquele lugar de respeitar quem trouxe essa criança para o mundo, independente de quem seja. Uhum. Acho que a gente bem sabe, né? Uma relação de adoção, ela tende a ter mais sucesso quando esse lugar de quem veio antes é respeitado. Esse é um ponto. Uhum. E para que esse lugar seja respeitado, eu acho que é uma maternidade ao quadrado. Porque além de eu olhar os meus fantasmas, eu vou ter que respeitar e acolher os fantasmas dessa mãe que não teve condição de criar esse filho. E que colocou essa criança à disposição da maternidade. Então, assim, que coragem, né? Que coragem você ir para uma maternidade onde, além dos seus fantasmas, você também se coloca à disposição para olhar o fantasma, né? Dessas dores todas que envolve, né, esse sistema da criança que você falou, deixa aqui que eu faço esse trabalho, então. Então, eu acho que é um servir muito profundo. Então, na questão da adoção, eu vejo dessa forma. Na questão de quem faz a inseminação, eu devo confessar que eu já pensei nisso, né? Porque já estava liberando os 30 e alguma coisa. Meu sonho era ser mãe. E eu tinha uma meta, que se até os 35 não aparecesse um dito cujo para eu dividir esse projeto, né, de ser mãe, eu ia fazer inseminação. Graças a Deus que apareceu, né, ou melhor dizendo, reapareceu o meu digníssimo esposo e que a gente entrou junto nesse projeto. Porque hoje, mãe, com suporte, com o marido do lado, com casa, escola paga e leite e tudo certo, eu sei o quanto não é fácil. Então eu fico pensando nessa empreitada solo, também é um lugar de muita predisposição a se estudar, a aprender e fazer esses dois cambiar, né, entre o pai e a mãe. Então, eu imagino que deva ser muito sofrido. Eu só pediria para que quem tiver com a ideia, como eu tive lá atrás, de entrar nessa empreitada de inseminação, que você queira realmente ser mãe e que saiba que não é seu o filho. Porque se for um desejo, assim como a gente tem às vezes desejo de, eu quero, né, aqui em São Paulo tá na moda os cachorros, gente. Mães de pets, né? Então assim, se for como um objeto, se for como
eu quero ter um filho porque todo mundo tem um filho, calma, espera um pouquinho, respira um pouquinho, porque é uma empreitada, é muito delicado. Então, assim, a gente vai ter que olhar com muito amor e respeito para todas as feridas que envolvem, para que um filho não seja o band-aid dessas dores, entende? Porque senão eu acho que a questão pode. E isso serve para mulheres que querem simplesmente casar e ter filhos também, tá? Não pode. O filho não pode nunca ser um objeto de suprir uma necessidade que eu tenho. Porque senão a relação, acho que ela tende a ficar bem mais dolorida. Marisa, Eu acompanho o voto. Voltei? Sim? Eu voltou. acompanho o voto da relatora. Eu acho tão. Eu não consigo. Eu estava te ouvindo aqui, Fabi, eu não consigo imaginar assim, esses lugares. Eu não consigo imaginar o lugar de quem coloca para doação, de quem põe um filho para doação, né? A força dessa pessoa de ultrapassar esse amor, sabe? Eu te amo tanto, tanto, tanto que eu sei que o melhor para você, eu não consigo imaginar a coragem desse ser, sabe? Coragem dessa mulher de. Eu não consigo imaginar. E eu também não consigo imaginar essa doação, assim, dessa pessoa que aceita receber, sabe? E fazer toda essa entrega dessa construção no lugar também de uma mãe adotiva, assim, de trazer as vísceras internas e externas para abraçar de fato. Então eu trago a minha admiração e trago assim, para mim eu só trago a minha admiração e esse respeito, porque eu não consigo, não consigo imaginar essa força que realmente precisa ter. Eu não sei se eu saberia, não sei como eu saberia. E sobre a inseminação também, eu pensava sobre isso, eu fui ter filho aos 35 também, mas isso era um sonho, que sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu sempre tive muita certeza disso, assim, não sei. E de fato também foi uma construção, foi algo que aconteceu, e eu não consigo também imaginar como é esse lugar, sabe? Ou seja, inseminar isso, né? Ver nascer dessa maneira também. Então eu vejo lugares de muito respeito e de muita, muita coragem. Isso é alma corajosa, assim mesmo. Né? Porque pensando nessa grande empreitada, você descobre forças na maternidade que são inimagináveis, né? Forças fisiológicas, né? Sim. De tempos sem dormir, de tempos sem comer, sabe? De tudo. Então, eu fico toda a minha admiração, e por isso que eu falei que eu acompanho da maneira que você trouxe, assim, porque eu acho uma coragem. E o que está por trás dessas pessoas, né? O que as move também, qual que é o movimento de alma de todas elas, para fazerem esse percurso, né? Que a alma convida para chegar nesses lugares também. Então, eu me vejo bem pequena, assim, diante. A minha admiração é gigante, porque eu não consigo ir além disso, sabe? Para mim. Sim. Muito bom. Eu acho que a chave, né, independente de como a maternidade chega, é o que nos move. É o que nos move. Então, assim, e aí eu entendo que tem uma parte que até é consciente, que eu sei o que eu quero, eu sinto que é isso, e eu busco por isso. E tem uma parte, gente, que eu volto lá no comecinho, é totalmente ignorante. Ignora e se lança e vai. Porque não. A gente só vai descobrir depois que já entrou na estrada, sabe? É como se fosse um grande passeio que você só vai descobrir o que é a hora que você entra no trem. Antes disso, é só foto, relato, não tem, não tem muito o que saber antes, não tem como. É o se lançar no grande rio, né? Não tem como a É. gente explicar qual é a sensação de um corpo molhado, né? Imagina você explicar o que é estar com um corpo molhado. Como você explica um corpo molhado?
Maternidade é se lançar nesse grande rio mesmo, inexplicavelmente, de um corpo molhado. É isso. E pode ser fresco, pode ser bom, pode ser gelado, pode ser quentinho, pode ter pedras, pode fluir, pode tudo. E pode tudo. É. E é isso. E domingo estamos aí, Dia das Mães, né? Que a gente possa olhar essas mulheres que nos trouxeram ao mundo de maneira respeitosa, né? Com a grandeza e as dores delas. E é que a gente possa seguir adiante e tomar o nosso lugar, né? E as mães, obviamente, aprender a olhar também a grandeza, a dignidade daquelas pequenas almas que estão ali sob a nossa jurisdição por um dado momento e que também têm os desafios deles e que vão ter que estão aguardando a nossa bênção para que eles possam realmente caminhar no mundo, né? Então que a gente possa abençoar de verdade os passos dos nossos filhos, para que eles possam ser seres humanos, melhores seres do que nós fomos. Com É certeza. Que isso. lindo. Ai, obrigada. Obrigado. Também adorei. Foi uma aula aí. É. Tá lá. Pra É isso. várias ciências. E que possamos seguir também, né? Gestando, parindo novos projetos, novos filhos. Que um dia a gente aprende. Um dia, quem sabe, né? Um dia a gente não se encontra em algum lugar e alguém passa o filme da maternidade pra gente e a gente fala: ah, meu Deus do céu, falamos um monte de merda aqui. Ai, é isso, queridos. Bom mês pra vocês. Pra nós. Bom domingo de Dia das Mães. Então, domingo agora é Dia das Mães aqui no Brasil, em Portugal, né, Fê? Então já foi. Já foi o primeiro domingo. E agora a gente tem aqui no segundo domingo, no Brasil, o nosso querido Dia das Mães. Então, um beijo enorme para todos vocês e até o mês que vem. Com mais Um Dia a gente aprende. Um dia a gente aprende. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.